Graças a Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e preparou algo para as nossas vidas nessa noite. Você crê? Amém. Vou convidar então os irmãos, aproveitando que estão de pé, os irmãos e as irmãs, a juntos lermos Efésios. Começaremos a leitura da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Vamos ler do 14 ao 17. Efésios 5, do 14 ao 17. Amém? Diz assim a palavra maravilhosa do nosso Deus. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Pode se assentar. Mas em abril, os jovens programaram uma visita a uma exposição, né? A exposição Amazônia, do fotógrafo Sebastião Salgado, lá em São Paulo. E a gente até foi lá, né, Mi? Só que, infelizmente, naquele dia choveu muito e acabou comprometendo toda a exposição, a gente não conseguiu visitar. Mas Deus preparou a oportunidade e no último dia da exposição, nós tivemos a oportunidade de visitar essa exposição. E aí eu trouxe algumas imagens para compartilhar com os irmãos e com as irmãs, para a gente ter uma noção de como o nosso Deus é lindo, maravilhoso. Vou pedir para o irmão Zé apagar lá atrás, por favor. Passar algumas imagens. A exposição retratava de imagens sobre a Amazônia, né? Desse fotógrafo. A gente tem aí as florestas, o rio. Pode passar. São lindas imagens. Aí tem o rio voador, que eles chamam. É uma quantidade de água imensa, né, que fica em forma de vapor por cima ali da floresta. A quantidade de água desse rio voador é maior do que o próprio rio Amazonas. Pode passar. Essa, não sei se dá para ver aí, é uma cozinha. Uma cozinha de uma tribo. E ali eles armazenam os alimentos, preparam os alimentos. Pode passar. E aqui, uma indiazinha linda. Obrigada. Foi uma exposição, para mim, fora do normal, né? Só um pouquinho das imagens do que a gente viu lá. Mas as imagens são tão realistas. E eu fiquei tão extasiada com a qualidade do trabalho desse fotógrafo, né? Ele é mundialmente reconhecido. E as imagens ali eram todas em preto e branco. Uma coisa maravilhosa. Ali apareciam, como a gente viu, imagens da floresta, dos animais, dos rios normais, como a gente conhece, dos rios voadores. Uma sessão também de fotos de imagem dos índios, os seus costumes, como eles vivem, como se vestem, sua alimentação. E ali foi exposto um trabalho de 12 anos desse fotógrafo. E quando eu saí dessa exposição, eu tive uma sensação maravilhosa. A sensação de que Deus, o nosso Pai, o Criador, Ele criou coisas tão maravilhosas e criou tudo com tanta perfeição, com tanto equilíbrio, com tanta plenitude,
tudo nos mínimos detalhes. E ele fez tudo isso porque a vontade dele é que todos os seus filhos, todas as suas filhas tenham tudo que precisam para viver. Nas imagens dos índios, tem alguns relatos, alguns costumes, as crenças, como eles vivem, o respeito que eles têm pela natureza. E aí, em um vídeo, um líder de uma tribo, cacique, né, como eles chamam, ele falou que ele conhece a natureza, eles conhecem e sabem que certas coisas na natureza levam um tempo para se renovar. Por isso, eles só retiram da natureza aquilo que eles precisam. Nada mais que isso. Somente o que eles precisam para viver. O território onde a tribo fica, que tinha imagens aéreas, é completamente preservado, porque eles cuidam. Em uma imagem aérea que tinha lá na exposição, aparecia o local onde vive uma tribo. E em volta tinha ocas pequenas e no meio uma oca grande. E onde está essa oca grande? Aquela cozinha. Porque cada um mora na sua oca, mas todo mundo compartilha o alimento. Então ali eles armazenam, eles preparam o alimento, eles se alimentam, toda a tribo naquele lugar. E tão lindo, um povo que é simples, humilde, cheio de sabedoria, que tem muito a nos ensinar. Mas infelizmente não são ouvidos e não são respeitados. Eles têm uma consciência coletiva, uma consciência de que todos importam. Eles não pensam só em si mesmos, eles pensam no todo. Eles pensam no planeta, eles pensam na geração que vai vir, pensam na preservação, pensam na vida, pensam no coletivo. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite com os irmãos e com as irmãs. Sobre a consciência coletiva. E aí eu fui procurar no Google, né? O que é essa consciência coletiva? E segundo um sociólogo, que além de sociólogo é antropólogo, cientista político, psicólogo social, filósofo francês, o nome dele, não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Émile Durkheim. Ele fala que a consciência coletiva é um conjunto de características e conhecimentos que são comuns de uma sociedade, que faz com que os indivíduos pensem e ajam de uma forma semelhante. Dá para entender? É um conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade, que faz com que indivíduos pensem e ajam de forma semelhante. Quando há consciência coletiva, o individualismo é menor. Um exemplo da importância da consciência coletiva é um acontecimento bem recente das nossas vidas, a pandemia do coronavírus. Quando ainda não tinha vacina, tinha um número muito grande de pessoas infectadas, muitos pacientes nas UTIs, nos hospitais. Mas aí nós tínhamos que retomar as atividades, não tinha jeito. E nessa hora, a consciência coletiva foi extremamente importante. Primeiro, porque nessa retomada nós sabíamos que existia um risco. Segundo, nessa retomada nós sabíamos que se para nós o vírus não era fatal, para outros poderia ser. Naquele momento, o melhor remédio era prevenir. Prevenir e não colocar a vida de ninguém em risco. Por isso a gente usou máscara, por isso a gente evitou aglomeração, a gente fez o uso do álcool gel, manteve o distanciamento, né? Por um bom tempo a gente não pôde nem congregar junto, né? Nós não pudemos nem abraçar e nem beijar um ao outro, e isso foi péssimo. Mas graças a Deus acabou. Ou seja, a minha atitude reflete na vida dos outros. Se eu fosse negligente, não era só a minha vida que eu estava colocando em risco,
mas eu estava colocando em risco a vida de inúmeras pessoas. Nossas atitudes refletem na vida dos outros. Quando assim pensamos, entendemos que a consciência coletiva importa, e importa mais do que o individual. Nós, como cristãos, como cristãs que somos, deveríamos ter isso estampado na nossa testa. Sabe quando alguém vê a sua atitude, você fazendo algo, e alguém repara e fala, nossa, ele é diferente. Nossa, ela é diferente. Sabe por quê? Porque nós temos um Jesus Cristo conduzindo as nossas vidas. Amém? Amém? E tudo que Jesus fez, enquanto era humano, como eu e você, foi visando o coletivo. Ele fez tudo por todos e por todas. Ele nunca fez nada que beneficiasse a ele mesmo somente. Tudo foi pelo coletivo. E por quê? Nós aprendemos domingo. O filho faz o que o pai espera. O filho faz o que o pai faz. Jesus é o coletivo. Jesus é a vontade do Pai. E como nós lemos no começo, Efésios nos diz: por isso, não sejam insensatos, mas buscai compreender qual seja a vontade do Senhor. De uma forma bem resumida e direta, uma pessoa que é insensata é alguém que sabe o que deve fazer, mas não faz. Lembrei que recentemente a Mi trouxe aqui para nós, numa segunda-feira de oração, o significado da palavra insensato, né? Que foi até o pastor que nos instruiu a respeito, e eu pedi uma colinha para ela, e ela me mandou, né? Uma pessoa insensata continha no Antigo Testamento o sentido de uma pessoa que conhece a Torá, ou seja, conhece a lei, conhece a palavra do Senhor, mas é insensata, é orgulhosa e por isso não pratica o que conhece. Ou seja, insensatos são aqueles e aquelas que conhecem qual é a vontade de Deus, conhecem o reino de Deus, mas não vivem. Isso é insensatez. Nessa oportunidade, nós aprendemos e nós entendemos que exatamente hoje, aqui e agora, nesse mundo individualista, nesse mundo egoísta, onde a vida se torna uma verdadeira competição, a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é o oposto. A vontade de Deus é que tenhamos a consciência coletiva, que importa o todo, importa o outro, importa o coletivo, importa que sejamos um. Amém? Amém. O trecho da palavra que lemos nos desafia a despertar, nos desafia a levantar. Afinal, nós já fomos alcançados por Jesus. E Ele é a ressurreição e a vida. Não podemos ficar distraídos. Não podemos ficar dormindo, sendo levados com a enxurrada. Cristo já chegou e já iluminou as nossas vidas. Tem vida iluminada aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Então devemos andar, devemos viver com prudência, com sensatez, fazendo aquilo que nós sabemos que devemos fazer. Pessoas sensatas, sábias, pois os dias são maus. E nesses dias maus, nós devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Amém? Amém. Diante dessa consciência coletiva cristã, chamei assim, consciência coletiva cristã, as nossas ações refletem sim na vida do outro. E elas não devem ser conduzidas pelas nossas vontades, pelo que nós achamos, mas devem ser conduzidas
pela vontade de Deus. Vontade essa que está expressa em Cristo Jesus. Onde o que é para um, é para todos, é para o coletivo. Então possamos, nesse momento, refletir e buscar na palavra de Deus pontos que precisam ser fortalecidos em nós, segundo a vontade dele e não a nossa. Amém? E o primeiro ponto nessa noite a ser fortalecido em nós, nessa oportunidade, é: a vontade de Deus é que todos e todas se arrependam e sejam salvos. Amém? É coletivo, é para todos. É vontade de Deus que todos e todas se arrependam e sejam salvos. 2 Pedro 3, 8 e 9. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Agora João 3,17. Diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Amém? Diante dessa consciência, nós temos a consciência que a salvação está disponível para todos. Que é a vontade de Deus que todos se arrependam e sejam salvos. Diante dessa consciência, não é nosso papel julgar ninguém. Não é nosso papel condenar ninguém. Aliás, quem somos nós para tal coisa? Todos nós erramos. Todos nós precisamos reconhecer que erramos, que somos miseráveis e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Como vamos julgar e apontar o erro dos outros? Não é o nosso papel. Aquilo que nós fazemos aqui na Santa Ceia, diante da presença do Senhor, diante da presença dos irmãos, nós temos que fazer o tempo todo. Paulo nos exorta: examine-se, pois o homem a si mesmo, o homem e a mulher a si mesmo. O Espírito Santo de Deus nos constrange o tempo todo. O que cabe a nós fazer é tornar conhecida essa salvação. É tornar conhecido esse amor que está em Cristo Jesus e que é disponível para quem quiser. Esse amor que salva. Todos serão salvos? Não sabemos. Mas Deus fez a parte dele. Ele enviou o seu Filho para que a salvação estivesse disponível para todos. A nossa parte é crer. Crer e viver essa salvação hoje, aqui e agora. Amém? Somos todos iguais perante Deus. Sem classe social, sem cor da pele, sem raça, sem etnia. Como no estudo de Gálatas nós aprendemos. Não tem grego, não tem judeu, não tem romano, não tem gentil. É sem pecadinho e sem pecadão. O que é para um, é para todos. E aqueles que se arrependem, aqueles que se rendem ao sacrifício de Jesus, que verdadeiramente creem na salvação que há nele, para esses e para essas, há salvação em Cristo Jesus. Amém? Lucas 24, do 45 ao 48. Lucas 24, do 45 ao 48. Diz assim a palavra de Deus: então lhes abriu o entendimento.
É a passagem de Emaús. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amém? Apontar e condenar o que o outro fez ou deixou de fazer é se colocar como melhor que o outro. E ninguém é melhor que o outro. Se colocar no lugar que não é nosso, que é só daquele que é Deus, daquele que é Senhor. Nós todos erramos. E com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, a nossa missão é pregar o arrependimento, o perdão de pecados em Cristo Jesus. Porque entre condenar e salvar, o Senhor escolheu se entregar. Se entregar por todos, por todas. E para aqueles que nele creem. Para esses, a vida eterna. Para esses, a salvação. Diante dessa verdade, não podemos andar como insensatos, como intolerantes, condenando e matando uns aos outros, como a gente vê nos noticiários todo dia, violência, morte, achando que a gente tem direito de tirar a vida de alguém, achando que somos superior ao outro, mas somos chamados a aproveitar ao máximo todas as oportunidades, vivendo com prudência, com sabedoria, pois os dias são maus. E ainda que pareça que não tem jeito, compreendamos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos e todas se arrependam e sejam salvos. Amém? Amém. Deus é misericordioso. Lucas 6,36. Leva para a tua casa. E eu levo para a minha também, amém? Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Mas o segundo ponto a ser fortalecido na nossa consciência coletiva cristã é que a vontade de Deus é que nós nos envolvamos com as necessidades uns dos outros. É vontade de Deus que nos envolvamos com as necessidades uns dos outros. Lucas 9, do 12 ao 13. Uma passagem que a gente conhece, né? Da multiplicação dos pães. Lucas 9, do 12 ao 13. Diz assim: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: temos apenas cinco pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Hoje, no Brasil, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome. 6 em cada 10 brasileiros não têm os alimentos que precisam para fazer as refeições básicas no dia. O almoço, a janta, eles não têm os alimentos. E o que faremos diante disso? Vamos fingir que é perseguição da oposição? Que o problema não é nosso? Ou vamos justificar dizendo: é muita gente, não dá para fazer nada, manda embora para que eles encontrem comida? Não. O Senhor Jesus nos desafia: deem-lhes vocês algo para comer.
se envolvam com as necessidades uns dos outros. É bem verdade que talvez os nossos recursos sejam pequenos, sejam limitados, mas diante dessa passagem que nós conhecemos muito bem, o nosso pouco, o pouco de cada um de nós, nas mãos do Senhor se torna tanto. Se torna tudo que a multidão precisa e mais um pouco. Porque essa é a obra dele. Essa obra é dele. Jesus nos ensina sobre essa consciência coletiva. E onde o povo de Deus está, não pode ter ninguém passando fome. O problema é quando a consciência não é coletiva, é individual. Sou eu por eu mesma. Importa que eu tenha, importa que eu me farte. O outro não é problema meu. Deus, Ele tem uma economia tão linda e tão eficaz, e Ele é tão bom. Eu tenho certeza que a bondade de Deus tem seguido a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E essa bondade tem dado, concedido a cada um de nós tudo o que nós precisamos para viver. Tudo o que nós precisamos e mais um pouco. Mais um pouco para que a gente possa partilhar com quem precisa. Tudo que Deus nos dá é para que a gente possa partilhar. O Senhor nos abençoa para que a gente possa abençoar. Porque é vontade dele que o seu reino e a sua justiça chegue onde não há justiça. Onde há fome, onde tem desigualdade. A vontade de Deus. A questão é, temos sido sensatos ou insensatos? Diante dos dias maus, estamos aproveitando ao máximo cada oportunidade? O que é para mim, é para o outro, é para o todo. Deus quer que todos tenham o que precisam para viver. E o que a gente precisa para viver? Casa, comida, roupa, coberta, um gás, medicamento, esperança, amor, dignidade e, claro, a presença dele. Mas como isso vai ser possível? Nosso pastor nos instruiu aqui, através da palavra do domingo retrasado. Deus é Espírito, mas Ele conta com o seu povo. Ele conta com as nossas vidas para fazer a justiça dele aqui na terra. E aí eu creio que por isso Deus tornou a missão Coração Aquecido uma oportunidade para todos nós. A missão é uma oportunidade de todos nós nos envolvermos com aquilo que Deus deseja fazer nessa terra. Consciência coletiva cristã é se envolver com as necessidades uns dos outros. E aí a gente chora com quem chora, a gente se alegra com quem se alegra, a gente partilha a nossa vida, porque foi isso que o nosso Cristo fez. Amém? Amém. Mas o terceiro e último ponto nessa noite a ser fortalecido na nossa consciência cristã é: precisamos ser zelosos com o que Ele criou. Precisamos ser zelosos com o que Ele criou. E aí vamos ler Salmos, se você quiser abrir, Salmos 24, versículo 1 e 2. Salmos 24, versículo 1 e 2. Diz assim, a palavra de Deus: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Amém? Diante daquelas imagens maravilhosas,
que a gente viu aqui também, eu fiquei refletindo como o nosso Deus é grande. Como Ele é tão maior do que nós podemos imaginar. Deus é zeloso. Ele criou tudo nos mínimos detalhes. E quando Ele criou, Ele planejou que tudo aquilo pudesse suprir as nossas vidas. Ele planejou que todos nós vivêssemos bem, supridos de tudo aquilo que nós precisamos. Como nós ouvimos aqui na segunda-feira, através da vida do nosso irmão Julinho. Os planos de Deus são planos de bem, planos de paz, de esperança, de um futuro bom. Para todos nós. E nós somos tão pequeninos e por muitas vezes arrogantes. Porque a gente pensa que sabemos de tudo. Pensamos que podemos tudo. Pensamos que conseguimos alguma coisa sem Deus. Nós não conseguimos. A natureza, a Amazônia, os rios, os animais, os índios, aquele povo tão simples e sábio, é pouco valorizado, pouco respeitado. E o pior, tudo isso está comprometido, graças à ganância humana. Aquele território, aquelas vidas, correm risco de serem devastadas. Sabe por quê? Porque o ser humano não tem limite. O ser humano não tem zelo por aquilo que é essencial. O que é essencial? A vida de todos. O que é essencial? A criação de Deus, o nosso planeta. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que no primeiro semestre, em 6 meses desse ano, 3.988 quilômetros quadrados da floresta amazônica foram devastados. São quase 4.000 quilômetros quadrados de floresta. Além do desmatamento, tem outras atividades acontecendo lá. Atividades descontroladas e não fiscalizadas, que estão devastando com a natureza e com as reservas naturais. Um exemplo é a extração dos minérios. E aí, lá em Gênesis 2,15, fala: o Senhor colocou o homem no jardim do Éden. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar dele e cultivá-lo. É para cuidar e cultivar. Deus espera que cuidemos. O Senhor espera que sejamos zelosos com o que Ele criou. Não podemos tratar de qualquer jeito. Sair desmatando, explorando e tratando mal o meio ambiente à nossa volta. E aí eu gostaria de incluir a questão do descarte do lixo. A gente já teve a oportunidade de falar, mas eu torno a falar. Tem plástico em tudo e em toda parte. No Brasil são produzidos aproximadamente 12 milhões de toneladas de plásticos. 12 milhões. E os dados dão conta que só 1,3% desses plásticos são reciclados. O que não é reciclado, os 99,7%, vai ficar acumulado em algum lugar. Acredita-se que entre 70 a 190 mil toneladas de plásticos estão nos mares do Brasil. Outras milhares de toneladas são descartadas de forma incorretas em aterros sanitários. Sendo ele considerado indestrutível, porque leva por volta de 450 anos para se decompor, se a gente continuar nesse ritmo, a previsão é catastrófica, é irreversível. Sabe de uma coisa?
não vai dar mais para pescar no mar. Porque a gente vai ter mais plástico do que peixe no mar. Precisamos ser zelosos com o que Deus criou. Começando com atitudes bem simples, dentro das nossas casas. Uma dica que eu vou dar para os irmãos e para as irmãs e um desafio que eu vou lançar nessa noite. Separem aquilo que é orgânico, que são os restos de comida, daquilo que é reciclável, como as garrafas plásticas, embalagens de plásticos, embalagens de papel. E durante uma semana, separem e façam uma comparação. Qual desses lixos é maior em volume? Qual desses lixos é maior em quantidade? E aí a gente vai ver como a gente tem feito um descarte errado e como uma simples atitude, no final, faz toda a diferença. Aqui em São Bernardo existe a coleta seletiva. Eu estava vendo, tem bairros que são 2 vezes por semana, tem outros bairros que é 1 vez por semana. Além disso, existem muitas pessoas, muitas famílias que tornam a reciclagem uma fonte de renda. Na missão mesmo, a maioria das famílias tem como fonte de renda a reciclagem. Aqui na igreja, nós estamos adotando também a separação do lixo. Mas para isso é muito importante a consciência coletiva. É muito importante a colaboração de todos os irmãos e de todas as irmãs. Na hora que eu for jogar o meu copo descartável fora, lá na lixeira do plástico, eu não posso jogar meu copo descartável com o resto de comida dentro, lá na lixeira do plástico. Eu preciso tirar esse resto de comida e colocar no orgânico e o plástico no plástico. Da mesma forma, o papel. Eu não vou descartar na lixeira de papel com alimento, não. Coloco o alimento no orgânico e o papel onde o papel deve ser descartado. Precisamos ter em mente que depois outras pessoas vão manusear esses objetos, esse plástico, esse papel. A importância da consciência coletiva, até no descarte do lixo, no consumo consciente. Isso é zelar por nossas vidas, é zelar pela criação de Deus, é zelar pelo coletivo. São atitudes que refletem não só na minha vida, mas na vida de todos, na vida do coletivo. E precisamos também pensar nos nossos filhos, nas nossas filhas. 2050 está aí. Nós precisamos pensar nos nossos netos, nos nossos bisnetos. Sensatos, sábios, prudentes, são aqueles que compreendem a vontade de Deus. E mais do que compreender, fazem aquilo que sabem que precisam fazer. Nós aprendemos que precisamos ser zelosos com tudo aquilo que Deus criou. Amém? Mas concluindo, Deus criou tudo em perfeita ordem, em perfeito equilíbrio. E Ele viu que tudo que Ele tinha criado era bom. Deus criou e planejou que todos e todas tivessem tudo o que precisam para viver. Pois os planos do Senhor é maior e melhor que os nossos. Mas a humanidade escolheu ser Deus. A humanidade escolheu viver por si própria, por sua conta e risco, e deu no que deu. Um sistema individualista, seres humanos gananciosos, insaciáveis, que só pensam em si mesmos. Mas aí o Senhor Jesus vem. Ele vem e nos mostra um novo e vivo caminho. E o caminho, como Paulo nos exorta, é despertar. Precisamos despertar. É levantar. É viver como sábios, como prudentes, aproveitando ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Não cabe a nós
ser insensatos, mas cabe a nós procurar compreender e viver a vontade de Deus, que nós sabemos está expressa em Cristo Jesus. Amém? Amém. Cristo é sempre o coletivo. Ele é sempre pelo todo. A consciência cristã nos mostra que as nossas ações, o que eu faço, aquilo que você faz, reflete na vida uns dos outros. E por isso, nós sempre temos que permitir que o Senhor conduza as nossas vidas. Que seja feita a vontade de Deus sempre, e não a nossa. Precisamos estar cientes. O que é para um, é para todos. É para o coletivo. Amém? Amém. Mas nessa noite o Senhor nos traz alguns pontos para fortalecer em nós aquilo que é a vontade dEle para todos nós, para todas nós. E o primeiro ponto que Ele nos trouxe é que a vontade dEle é a vontade dEle é que todos se arrependam e sejam salvos. Amém. O Senhor não quer condenar ninguém. O Senhor Ele quer salvar. Ele quer salvar a todos. E por isso, uma frase que a gente tem ouvido muito frequentemente, que bandido bom é bandido morto, não cabe diante da presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Não cabe. Ser humano bom é ser humano que se arrepende e é salvo por Cristo Jesus. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Quem somos nós para julgar a atitude de alguém? O nosso papel é viver a salvação, é pregar a salvação, é testemunhar a salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Mas o segundo ponto que o Senhor nos fortalece nessa noite é que a vontade de Deus é que nos envolvamos com as necessidades uns dos outros. O povo de Deus, onde há o povo de Deus, não pode ter ninguém passando necessidade. Porque o nosso Deus é assim. Porque o nosso Deus nos chama, Ele mesmo partilhou sua vida por nós. Nós temos que partilhar as nossas vidas com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Amém? Terceiro e último ponto a ser fortalecido na nossa consciência cristã é: precisamos ser zelosos e zelosas com aquilo que Ele criou. Ele criou tudo em perfeição, tudo em equilíbrio, para que todos pudéssemos viver bem. Nós temos que cuidar daquilo que Deus criou, porque não se trata só de nós mesmos, se trata de um todo, se trata do coletivo, se trata do outro, se trata da população brasileira, da população mundial. E Deus espera que a gente cuide de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Amém? Amém. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, espero que tenha falado com os irmãos, com as irmãs, e que as nossas palmas possam louvar e agradecer o nome dele nessa noite.